Gênesis capítulo 19. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Versículo 16. A escolha da habitação de Ló, que foi armando as suas tendas até Sodoma, Gênesis capítulo 13, versículo 12, se revelou a pior que ele poderia ter feito. Mesmo sabendo que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, Gênesis capítulo 13, versículo 13, Ló colocou em risco a sua família em prol de uma vida mais fácil e mais próspera. O caminho das facilidades e da prosperidade pode até se mostrar como uma campina bem regada, como o jardim do Senhor, Gênesis capítulo 13, versículo 10. Mas se não há o temor de Deus, o destino final se torna em ruína e destruição. Muitos têm se colocado no caminho da tentação, julgando serem fortes o suficiente para resistir, esquecendo, porém, que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Assim foi na vida de Ló e de sua família. Por amor a Abraão, o Senhor poupou a vida de Ló, e os mensageiros celestiais, encarregados de destruir as cidades ímpias, antes foram enviados a atender às súplicas de Abraão. É claro que a visita daqueles anjos despertou o interesse dos promíscuos habitantes da cidade. Ló chegou a oferecer suas 2 filhas virgens para aplacar o desejo libertino da multidão, mas sem sucesso. E em sua cegueira profana, os homens de Sodoma experimentaram a cegueira física. Como Ló, que ofereceu suas filhas a homens maus, os que se colocam em terreno inimigo muitas vezes se veem tendo que tomar decisões impensadas no calor da emoção. O livramento dado pelos anjos também correspondeu à intercessão de Abraão. E aqui podemos perceber a importância da oração intercessora. Mas até mesmo essas orações um dia cessarão. E como os anjos salvaram a vida de Ló e fecharam a porta, aproxima-se o tempo em que a porta da graça será fechada e não mais haverá oportunidade de salvação. Todos terão tomado a sua decisão definitiva, como está escrito. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Amados, o relato deste capítulo precisa despertar a nossa consciência diante do tempo sobremodo solene em que estamos vivendo e daquele de grande angústia que está por vir. Se não dermos o sonido certo à mensagem do juízo hoje, amanhã será tarde demais e o máximo que conseguiremos em resposta será o escárnio dos que amamos, semelhante aos genros de Ló, que acharam que ele gracejava com eles. Nós somos detentores de boas novas, de esperança e de grande alegria, mas que também precisam revelar a devida seriedade do juízo que está prestes a irromper sobre o mundo. Jesus mesmo comparou os dias que antecedem a sua volta com os dias de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Lucas capítulo 17, versículos 28 ao 29. E ele ainda nos deixou a seguinte advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas capítulo 17, versículo 32. Aquelas cidades ímpias seguiam o curso de seus prazeres e negócios, e ninguém se deu conta de que aquele seria o seu último amanhecer. E para os ímpios nos últimos dias se cumprirão as palavras de Jesus: eis que venho como vem o ladrão. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Mas, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes,
para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Ló postergou uma decisão que precisava ser tomada com urgência, a ponto de ter que ser arrastado para fora, juntamente com o que havia restado de sua família. Pois, sendo-lhe o Senhor misericordioso, os anjos o tiraram e o puseram fora da cidade. Eles estavam aparentemente fora de perigo, mas precisavam confiar na palavra dos anjos até chegarem em lugar seguro. A atitude da mulher de Ló e seu trágico fim revelam uma verdade que precisa ser levada em muita consideração na citação a seguir do Espírito de Profecia. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonam sua posição, passando para as fileiras do adversário. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 608. Além do que aconteceu à mulher de Ló, suas duas filhas revelaram o estrago causado em seu caráter pela convivência com os habitantes de Sodoma, dando origem, por suas relações incestuosas, a dois dos piores povos inimigos de Israel. Abraão, contudo, mantinha sua casa longe das cidades ímpias, a despeito da opinião alheia. Não é suficiente para você ver a diferença entre o resultado da educação das filhas de Ló e da educação de Isaque? Meus irmãos, ou nós confiamos nos planos do Senhor para o seu povo hoje, ou corremos o risco de ter a mesma colheita de Ló. Deus nunca deixou instruções para o seu povo a fim de privá-lo de privilégios, e sim a fim de livrá-lo de situações que podem se tornar irreversíveis. A despeito da opinião alheia, que possamos escolher fazer como Abraão. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Oremos, amados. Santo Deus, como Abraão levantava de madrugada para ir à tua presença, que o teu Espírito nos desperte a cada dia para te encontrar. O teu povo ainda habita em meio a muita corrupção. Alguns não porque querem, outros, porém, por escolha própria. Senhor, desperta a tua igreja e dá-nos a fé de Abraão para vivermos segundo a tua vontade nestes últimos dias, independentemente de julgamentos ou perseguições. Fortalece-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, remanescentes fiéis. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.